Olá, este é o programa OAB na TV, da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto e região, que abrange os municípios de Jardinópolis, Serrana, Cravinho, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a livraria jurídica mais completa e mais tradicional de Ribeirão Preto e região, especializada em livros novos, usados e clássicos. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa o advogado Glauco Polacchini Gonçalves, que é o representante da nossa subseção junto ao Fórum Estadual. Glauco, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, é uma oportunidade muito boa para que nós possamos levar a conhecimento dos advogados como está sendo a atuação da OAB junto ao Fórum da Justiça Estadual, né, onde nós buscamos sempre aprimorar o atendimento e levar benefício para os colegas. Bom, Glauco, como nós vamos aqui bater um bate-papo, né? Nós não estamos numa audiência, eu vou começar sugerindo que a gente suprima o doutor. Pode ser? Opa, pode ser. Ô, Glauco, eu queria que você começasse explicando para a gente qual é a sua função, o que faz o representante da OAB junto ao Fórum Estadual. A minha função inicial é observar, né? Quando eu recebi o convite para assumir essa pasta, eu recebi com grande satisfação porque eu milito no Fórum da Justiça Estadual há praticamente 15 anos, né? Eu conheço o perfil da Justiça Estadual, né? Eu tenho um bom relacionamento com os escreventes, conheço o perfil dos magistrados, então isso me auxilia muito para que eu possa fazer um trabalho e propiciar um melhor atendimento para os colegas. E você trata, então, diretamente com o diretor do fórum, é isso? É até muito bom você ter questionado sobre essa situação, porque nós estamos tendo um apoio muito importante do Dr. Silvio Ribeiro de Souza Neto, que é o diretor do fórum, que está exercendo um trabalho significante, mantém as portas abertas para receber. Tem se mostrado receptivo? Sim, sempre muito receptivo, mantém as portas abertas para receber as nossas sugestões, as nossas reclamações, é muito fácil de lidar, então isso tem auxiliado muito para que nós possamos alcançar alguns objetivos importantes. Tá, eu gostaria que você esclarecesse, o Glauco, o juiz diretor do fórum, ele também, ele manda nas varas, na secretaria das varas, como é que funciona isso? Não é assim que funciona. A função dele é limitada à estrutura física do fórum, né, aos serviços de protocolo, ao serviço de distribuição, ao serviço da agência bancária, enfim, como as questões administrativas de dentro do fórum. Cada juiz é responsável pela sua própria secretaria, né? Ele é o corregedor da sua própria secretaria. Então, o Dr. Silvio não tem competência para poder lidar sobre gestão dentro dos cartórios. Cada juiz faz isso de forma isolada. É por isso, então, que você encontra uma vara com determinado procedimento, outra vara com outros procedimentos, é isso? Exatamente. Cada juiz é o gestor da sua secretaria, né? Por exemplo, na quinta vara, há uma portaria, né, afixada na porta do gabinete do magistrado, já situando o advogado de quais são as providências que ele pode formalizar, independente da participação do magistrado. Geralmente, atos ordinatórios, né, de requerer ajuntado de uma petição para requerer vistas dos autos, né? Então, há esse tipo de situação. Cada juiz é o gestor da sua própria secretaria. Então é por isso que numa vara você não precisa de despacho para juntar uma procuração e outra vara você precisa de despacho, né? Exatamente. E é possível unificar isso? Na verdade nós estamos iniciando um projeto para que haja essa unificação, né? Para que todos os magistrados coloquem de forma homogênea, né, uma portaria igual para todos, para que o advogado não fique perdido. Numa secretaria é observado um tipo de procedimento e na outra um procedimento diferente, né? Então, nós vamos buscar isso. A exemplo desse tipo de providência, o Dr. Fábio Esteves de Carvalho, secretário da OAB, fez um trabalho corpo a corpo na Justiça do Trabalho, conversando individualmente com cada magistrado, para buscar uma unificação, ou então que cada juiz já determine por meio de uma portaria qual que é o procedimento adequado para levantamento de guias. Funcionou muito bem, está funcionando e nós queremos aplicar da mesma forma no Fórum da Justiça Estadual. Glauco, vamos começar a falar então de uma questão que
é importante no momento, que é a questão do protocolo. Você conversou com o Dr. Silvio, né, e pediu a ele que fosse observado lá aquela regra, caso a fila atinja um determinado tamanho. Explica pra gente, Glauco. O protocolo apresenta uma situação histórica, né, de a existência de uma fila, uma demora para o atendimento. Mas, na verdade, o protocolo melhorou muito. Desde quando o Dr. Domingos Stocco assumiu a presidência da OAB, era uma grande preocupação dele, né? E eu, né, representando a OAB junto ao Fórum da Justiça Estadual, né, tive contato com o Dr. Silvio para que nós pudéssemos juntos buscar uma melhora no atendimento, né? O Dr. Silvio atendeu o nosso pedido, tomou providências administrativas junto ao setor de protocolo, junto à diretoria do protocolo, e realmente houve uma melhora significativa. Glauco, mas como é que está funcionando isso então? Se a fila atingir um determinado tamanho, vem mais um funcionário, abre mais um guichê, como é que está sendo encaminhada essa questão? Isso é uma providência que foi tomada pelo Dr. Silvio, a pedido, né, da OAB, para que propiciasse uma maior agilidade no atendimento. Então, como que funciona o serviço de protocolo? São 5 guichês, 3 direcionados para o protocolo de petições na comarca e 2 direcionados para o protocolo de petições para os tribunais e para as comarcas distintas, né? Mas com a possibilidade de abertura de mais um ponto de protocolo. Ou seja, na hora que há um acréscimo na fila, um funcionário de dentro do cartório do protocolo se dirige à fila e leva as petições para serem protocoladas em mais um ponto dentro das dependências do protocolo. Então, na verdade, além desses 5 guichês, mais um é aberto para agilizar o andamento da fila. O protocolo é mais ou menos que nem trânsito, né, Glauco? Também tem o seu horário de pico e também tem o seu horário de rush, né? Isso, tem mesmo. Você que tem ido no fórum praticamente todo dia, né? Quais são os horários mais complicados, assim, que você identifica como os momentos mais complicados? Eu tenho observado que o momento mais complicado é das 3 às 5h30, às 18 horas, né? Mas não significa que uma fila grande represente uma demora no atendimento, né? Eu, particularmente, já presenciei, já simulei situações, uma fila com em torno de 15, 20 advogados, o advogado demora, em média, 6 minutos para ser atendido. Não é um tempo longo, é um tempo razoável. Glauco, o que está acontecendo no fórum das 9 às 10 da manhã e das 18 às 19? Este é um período que está suscitando muita dúvida e muitos questionamentos. É verdade, é importante essa pergunta para nós podermos esclarecer aos colegas, né? Na verdade, o presidente do Tribunal de Justiça impôs, né, que o atendimento a ser realizado das 9 às 10 da manhã e das 18 às 19 horas seja feito por apenas um funcionário. Você questionou o Dr. Silvio sobre essa situação? Sim, questionei o Dr. Silvio e é uma situação que ele não pode interferir. É uma ordem vinda direto do presidente do Tribunal de Justiça e ele tem simplesmente acolher. Ou seja, né, Glauco, isso está acontecendo no estado inteiro, né? Quer dizer, nenhum juiz de primeira instância pode desobedecer a ordem do presidente do tribunal, não é isso? Exatamente. Então, assim, não é uma situação pontual em Ribeirão Preto, é no estado de São Paulo inteiro. Todos têm que obedecer essa regra. Não tem como o Dr. Silvio interferir para propiciar que mais de um atendente faça o serviço de protocolo, inclusive nos balcões da secretaria. Tá, então, a partir das 18 horas, o advogado que chega lá para peticionar vai encontrar só um funcionário fazendo o protocolo, é isso? Exatamente, tanto no protocolo, como no cartório do distribuidor, como também na secretaria das varas. Se tiver, por exemplo, um advogado que tem 50 ou 60 petições, né, ele está na fila, não tem mais aquela divisão que havia antes, é isso? Sim, exatamente. Então, se você estiver na fila do protocolo entre as 18 e as 19 e um colega tiver 30 petições na sua frente para protocolar, você tem que aguardar ele protocolar as 30 petições para ser atendido. Não há possibilidade de um outro funcionário do protocolo abrir um guichê para receber esses protocolos. Tá. Só para explicar para o público, o Tribunal de Justiça de São Paulo,
ele reduziu o horário de atendimento para 10 da manhã até as 18 horas. E a OAB de São Paulo, junto com a Associação dos Advogados de São Paulo, com apoio da OAB Federal, tomou medidas legais junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo foi obrigado, então, por essas decisões, a restabelecer o horário das 9 às 19, e daí veio essa imposição do presidente do tribunal, que a gente entende como retaliação, né? Eu acho que não existe, infelizmente, não existe outra palavra para a gente qualificar essa situação. É retaliação e tem mais, prejudica o exercício do advogado. Tá. Ô Glauco, nós temos muito o que conversar, daqui um pouquinho eu vou chamar um intervalo, mas eu já vou adiantar para você, para a gente continuar conversando no próximo bloco. No primeiro momento, chegou-se a dizer que deu 19 horas, se tivesse advogados que não tivesse sido atendido, não seria distribuído senha, o protocolo ia fechar e o advogado ia ter que ir embora sem peticionar, é isso, né? Sim, é isso mesmo. Tá. Essa situação foi revertida agora, não é isso? Foi revertida. Teve uma decisão? Teve uma decisão que possibilitou agora a entrega de senhas para aqueles advogados que estiverem aptos naquele momento a ser atendido. Não significa que o advogado que esteja presente nas dependências do fórum vai receber uma senha. Eles têm que estar ali na fila para ser atendido para poder ter acesso a essa senha. Tá. Então, aquele advogado que chegou antes das 19 e estiver na fila do protocolo, como é que é? Você vê um funcionário e vai entregar a senha para ele? É isso? Exatamente. Então, por exemplo, no serviço de protocolo, tem uma fila lá com 6 advogados. Deu 19 horas, que normalmente seria o motivo para encerrar imediatamente a formalização do protocolo. Mas com essa decisão que agora possibilitou a entrega de senhas, um funcionário às 19 horas em ponto se dirige à fila, entrega a senha àqueles que estiverem. Então, se houverem 6 advogados na fila, esses 6 advogados vão receber as senhas e estarão aptos a ser atendidos até o horário que for possível. Bom, Glauco, mas então, segundo essa decisão do CNJ, quem que está apto a receber essa senha? A gente precisa esclarecer isso, né? Isso é importante. Segundo a decisão do CNJ, só está apto a receber essa senha quem estiver na fila, conforme eu exemplifiquei, e desde que seja advogado ou estagiário devidamente registrado na OAB. Então, por exemplo, se tiver um secretário do escritório ou um office boy para formalizar o protocolo e for solicitada a identificação, e ele não estiver a apresentar um documento hábil, ou a OAB de estagiário, ou a OAB de advogado, aí ele não vai ser entregue a senha. É uma questão muito importante que o advogado precisa ficar atento. Tá. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a livraria jurídica mais tradicional e mais completa de Ribeirão Preto e região, especializada em livros novos, usados e clássicos. Nós estamos recebendo hoje aqui o meu amigo Dr. Glauco Polacchini Gonçalves, que é o representante da OAB junto ao Fórum Estadual. Ô Glauco, tendo em vista a situação extrema que a gente está vivendo, desta questão do protocolo das 18 às 19 horas, com apenas um funcionário, né? Eu tenho visto lá na OAB, nos eventos que tem tido na casa do advogado, você sempre tem no início dos eventos pedido a palavra e para conversar com os advogados e dar alguns avisos para o advogado. O que tem sido isso, Glauco? O que você tem falado lá para o pessoal? Na verdade, nós não podemos falar do protocolo de forma isolada, né? Porque esse atendimento limitado a um funcionário entre as 9 da manhã e 10 da manhã e 18 a 19, serve também para cartório distribuidor e para as secretarias das varas, né? Ou seja, Glauco, se eu for na secretaria de uma vara consultar um processo, vai ter um funcionário lá só. Vai ter apenas um funcionário. Uhum. Então, se o advogado estiver lá, ou ele, ou mais 4 funcionários, e mais 4 advogados, apenas um funcionário vai estar fazendo atendimento. E o que você está, então, colocando para os colegas advogados? Na verdade, nós estamos tentando conscientizar, né, os advogados. Primeiro, o advogado tem que exigir o atendimento pleno das 9 da manhã às 19 da noite, né, o atendimento pleno. Mas, como é uma decisão imposta pelo Tribunal de Justiça e não tem meios de, como diretor do fórum, interferir nessa situação, nós estamos
pedindo para o advogado assim, ter cautela, né, e passar a frequentar o fórum também na parte da manhã, né? Aproveitar esse horário das 9 da manhã ao meio-dia para poder verificar seus processos, formalizar o protocolo, distribuir as ações, ou seja, movimentar o fórum também na parte da manhã. Porque como eu estou lá quase que diariamente, eu percebo que de manhã praticamente não há fila para atendimento em nenhum setor do fórum. Glauco, mas na verdade, assim, há um motivo pela qual os advogados têm o hábito de ir ao fórum no período da tarde, né? Certamente, tem. Na verdade, esse hábito é desde sempre, né? Principalmente na justiça estadual. Por quê? O advogado vai à tarde no fórum porque se ele precisa fazer um despacho, o juiz está lá. Ele aproveita porque tem uma audiência e vai correr os cartórios para verificar os processos, né? Então, na verdade, o advogado não tem alternativa. Ele não tem, na verdade, um estímulo para ir de manhã, né? Não tem incentivo para ir de manhã. O incentivo para ir de manhã, por enquanto, é inexistência de fila na maioria dos setores, né? Mas se ele quiser despachar uma petição, ele não vai encontrar um magistrado lá, infelizmente. Tá. Ô Glauco, e a OAB está fazendo alguma campanha nesse sentido também, do período da manhã? Na verdade, nós estamos iniciando um projeto inovador, né? Na verdade, vai ter que ser uma conversa bastante delicada, procurando cada magistrado, para verificar a viabilidade, a possibilidade desse magistrado iniciar uma atividade também na parte da manhã. Seria mais ou menos assim, audiências na parte da manhã, como acontece na Justiça do Trabalho. Exatamente, né? Se isso acontecer, ou então pelo menos o juiz estar presente no prédio do fórum para possibilitar um despacho urgente, né? Isso já vai trazer um grande benefício para os advogados. Tá certo. Ô Glauco, dentro das medidas que você fez alguns requerimentos, né? A questão do estacionamento para os advogados que fazem júri, no Tribunal do Júri. Sim, esse foi um requerimento levado ao Dr. Silvio. O Dr. Silvio se comprometeu a verificar essa possibilidade de realmente disponibilizar uma vaga para aquele advogado que vai realizar um júri, né? Nós sabemos que o júri tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, todos os estacionamentos ali ao redor do fórum encerram as atividades às 18 horas. O advogado que vai fazer o júri certamente não vai estacionar ali, porque senão ele vai ficar sem locomoção para ir embora. Resta ele estacionar o seu veículo distante do fórum. Então, às vezes o júri termina de madrugada e ele vai se deslocar até o carro, pode, né, sofrer um assalto, algum tipo de situação constrangedora. Então, esse foi um requerimento que foi levado ao conhecimento do Dr. Silvio. Ele se demonstrou muito receptivo e está medindo esforço para disponibilizar essa vaga. Tá. E a respeito de um profissional de saúde no fórum? Esse também foi um outro requerimento levado ao Dr. Silvio. É uma situação que exige um pouco mais de... não é questão de boa vontade, mas é questão de burocracia. Burocracia e um espaço físico. Porque certo. Não adianta simplesmente o fórum contratar um profissional da saúde para poder fazer um atendimento ali imediato a um advogado que tiver um mal súbito, né? É um fórum que tem muito movimento, né? Várias pessoas, milhares de pessoas praticamente frequentam o fórum lá semanalmente, partes, pessoas que já têm um problema de saúde, que vão ser interditadas e tudo mais. Então, é imprescindível que haja um profissional da saúde. Mas não é só isso. Para que haja a contratação do profissional de saúde, há necessidade de disponibilizar um espaço físico para adequação de um ambulatório, né? E dentro desse ambulatório, todos aqueles instrumentos necessários para fazer um atendimento de urgência. Tá, mas o requerimento foi feito. O requerimento foi feito, está em análise, mas tem essa questão burocrática, porque tem que licitar para poder construir, né? Imediatamente não há disponível um espaço físico para ser realizado esse ambulatório. Então é uma situação um pouco mais delicada, mas que nós estamos atentos, né, e vamos buscar que isso seja providenciado. Falou, Glauco, eu vou voltar mais uma vez para a questão do protocolo. Essa semana, se não me engano, segunda-feira, foi observado um problema lá, né, que gerou uma fila. Você procurou saber o que aconteceu, o que...
Sim, procurei saber, eu estava presente lá nesse dia, presenciei essa situação. Então o que acontece? Tem um horário, como nós falamos, um horário de pico, né, entre as 3 e 5h30, 18 horas, e não é só em Ribeirão Preto, é no estado de São Paulo inteiro, né? Então tem um sistema que é utilizado pelo Tribunal de Justiça que se chama Intragov, né? Então quando começa a ter esse horário de pico e há uma necessidade grande de formalização de protocolo, às vezes o sistema cai, né? Então assim, não é uma culpa pontual do protocolo de Ribeirão Preto, é geral. Quando isso acontece, alguns guichês ficam sem atendimento. Então forma-se uma fila única para poder atender todos os advogados. Mas a partir do momento que essa situação vai melhorando, os pontos de atendimento, os computadores vão retomando, né, o seu sistema, vai normalizando. Então é uma questão muito rápida e pontual. Cai o sistema, lógico que aumenta a fila, né? Mas a gente pede a colaboração dos advogados para que tenham também, né, uma compreensão. Mas, tipo de situação. Na verdade, isso suscita uma outra questão, né, Glauco? Quer dizer, se o sistema caiu, nós estamos falando apenas do protocolo, isso nos leva a uma certa dúvida sobre a questão do peticionamento eletrônico, né? E aí eu queria te perguntar, o peticionamento eletrônico, ele vai acabar com a fila do protocolo? No primeiro momento não, né? Até porque o processo que inicia-se físico, ele termina físico, né? Então, obviamente que o protocolo vai continuar. Vamos continuar atento a essa situação, mas vai melhorar, né? Até porque os processos novos vão ser todos digitais. Agora, aproveitando o gancho, fila no cartório do distribuidor dificilmente vai ter, porque obrigatoriamente todas as ações novas a partir de 9 de setembro vão ter que ser distribuídas, formalizadas de forma digital. Eu queria aproveitar para dizer que a 12ª subseção do OAB está muito adiantada nessa questão da certificação digital. Nós temos lá 3 funcionários fazendo a certificação digital, né? E o peticionamento eletrônico é uma realidade, né, Glauco? É uma realidade e não tem volta, né? Não tem volta. Então nós estamos também orientando os advogados para que se apressem, né, em formalizar a certificação digital, né, porque é uma questão muito importante. O prazo está se esgotando, né? Como você mesmo comentou, no início da gestão fazia-se em média 4 certificações digitais. Atualmente são, se não me engano, uma média de 30. O serviço aqui é muito bom, tanto é que outras subseções estão direcionando os advogados para a nossa subseção para poder formalizar essa certificação digital. Ô Glauco, e essa questão da distribuição de senha, voltando mais uma vez, porque preocupa, né? Lógico, é uma questão importante. O Tribunal de Justiça está tentando reverter essa decisão do CNJ, que é provisória, né? E um dos argumentos que ele usa é que não há segurança. Então, alguns fóruns ficam em áreas de risco, em áreas perigosas, os funcionários do fórum correm perigo, precisa fechar o fórum. Isso não te parece uma confissão de uma dupla falha, né? Eu não consigo te prover segurança, então também não vou te prover justiça, eu vou fechar o fórum. Eu entendo que sim, na verdade, se o serventuário da justiça corre perigo, o advogado também corre, né? Outra situação é que se o atendimento realizado das 9 às 19 horas fosse realmente extremamente eficiente, não haveria essa possibilidade de um advogado que chega às 18 horas no fórum demorar muito tempo para ser atendido e chegar às 19 horas e ter que ter acesso à senha. Porque a decisão do CNJ fala isso, né, Glauco? Que ficou provado que muitos advogados estagiários chegam antes das 18 horas e não são atendidos até as 19, não é isso? Sim, até porque agora das 18 às 19 o atendimento é feito por apenas um funcionário. Então, não necessariamente o advogado que chega ao fórum às 18 horas, 18h30, ele vai ser atendido imediatamente. É um funcionário só, ele vai ficar sujeito a ter que aguardar até o seu atendimento. Então, nós esperamos realmente que a distribuição de senha continue, que essa decisão do CNJ seja definitiva, porque não é possível que o advogado esteja na fila, às 19 horas vai fechar o protocolo e ele vai embora sem protocolar. Não é isso, Glauco? Exatamente. É uma limitação ao acesso à prestação jurisdicional. Tá. Eu acho que isso que eu preciso ficar claro para o público, Glauco, a OAB não está brigando com o Tribunal de Justiça, não é isso? A OAB não está num embate com o Tribunal de Justiça, a OAB está apenas defendendo as prerrogativas e direitos dos advogados, né, Glauco? Exatamente, está defendendo o exercício pleno
né, da profissão do advogado. E que, em última análise, implica na defesa do cidadão. Em resumo, o que a OAB quer é que a rapidez do Poder Judiciário não seja buscada pela via da supressão do direito. É apenas isso. Exatamente, né? Perfeito. Bom, Glauco, a gente está se encaminhando para o final, né? A vantagem da gente fazer um programa com um amigo como você é que não é uma entrevista, é um bate-papo, mas tem tempo e eu pedi para você fazer as suas considerações finais para a gente se despedir. Certo, Eduardo, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, foi um prazer estar aqui, né? E eu quero dizer a todos que o lema da OAB 12ª subseção é: chega de negativa de prestação jurisdicional, atendimento pleno das 9 às 19. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Glauco, muito obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto e região, que abrange as cidades de Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Lembrando que nós tivemos o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a livraria jurídica mais tradicional e mais completa de Ribeirão Preto e região, especializada em livros novos, usados e clássicos. Eu agradeço a audiência de todos vocês, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos de volta. Meu